Nessa videoaula, você aprenderá quais são as camadas da Terra, o que são placas tectônicas e quais os 3 tipos de movimentos e quais as consequências dos movimentos das placas tectônicas. Então vamos lá. Você sabia que o planeta Terra tem várias camadas? Pois é, tem a crosta, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno. A camada mais superficial é a crosta terrestre, que se estende da superfície dos continentes até uma profundidade de 40 a 100 km. Nós e os demais seres vivos vivemos na crosta terrestre. Ela inclui o solo e o subsolo e os oceanos. Abaixo da crosta tem a segunda camada, que é o manto. O manto possui uma espessura de mais ou menos 2.800 km e sua temperatura é de aproximadamente 1000 graus Celsius. É muito quente. Dentro do manto existe o magma, que é um material que forma o manto. O magma é pastoso e, devido ao calor gerado no interior da Terra, esse magma está em constante movimento. Assim, como acontece quando colocamos água para ferver. Ela fica borbulhando, não é mesmo? Fazendo movimentos de convecção, ou seja, movimentos circulares em que a água quente sobe e a água menos quente desce, circulando constantemente. Com o magma acontece a mesma coisa. Acontecem os movimentos de convecção. E qual é o resultado disso? Esses movimentos fazem o magma movimentar a crosta terrestre. E como a crosta terrestre é formada de vários pedaços, como um quebra-cabeça, que é formado por várias peças, esses pedaços também se movimentam, provocando terremotos, vulcões e formação de montanhas. Os pedaços da crosta terrestre se chamam placas tectônicas, e os continentes e oceanos estão sobre as placas tectônicas, ou seja, em cima delas. Quando o magma se movimenta abaixo da crosta, ou seja, abaixo das placas tectônicas, elas também se movimentam. Existem 3 tipos de movimentos de placas tectônicas. São eles: o choque, quando as placas se chocam, se trombam; o deslizamento, quando elas se deslizam, raspam uma na outra; e o afastamento, quando elas se afastam uma da outra. As consequências desses movimentos são: formação de montanhas, quando ocorre o choque entre placas tectônicas; a formação de vulcões e de terremotos. O magma, que é o material que forma o manto, pode ser eliminado pelos vulcões, e após sair do vulcão, o magma recebe o nome de lava. Os vulcões também soltam cinzas além da lava. A última camada do interior da Terra é o núcleo, que é dividido em núcleo externo e núcleo interno. Sua temperatura pode chegar a 6.000 graus Celsius e é formado basicamente por ferro e níquel, que são metais. O núcleo externo é mais líquido e o núcleo interno é sólido. As rochas, ou pedras, como são chamadas popularmente, são formadas por minerais. Elas são utilizadas em construções, em pias de cozinha, no asfalto das ruas e em esculturas de mármore. Existem 3 tipos de rochas. São elas: as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. As rochas magmáticas ou ígneas são as que se formam da solidificação do magma eliminado pelos vulcões. Quando o magma resfria, ele se torna rocha magmática. A maior parte das rochas do planeta é do tipo rocha magmática. Exemplos de rochas magmáticas são o basalto, usado na construção civil, e a pedra pome, utilizada para esfoliar a pele. É comum encontrarmos alguns orifícios, alguns buraquinhos nas rochas magmáticas, e eles se formaram devido a bolhas de gases do vulcão, deixando a rocha cheia desses buraquinhos.
As rochas sedimentares formam-se geralmente em fundo de rios, lagos e mares. Os sedimentos, que são as partículas de areia, de terra, formados do intemperismo de outras rochas, vão se depositando um sobre o outro, com a formação de várias camadas, as quais podem ser vistas nessas rochas como linhas paralelas. As rochas sedimentares são utilizadas na fabricação de cal, usado na construção civil e também para melhorar o solo em algumas situações. Alguns exemplos de rochas sedimentares são o arenito e o calcário. Por fim, as rochas metamórficas são as formadas a partir da transformação de outras rochas, pela temperatura e pela pressão. Isso pode acontecer quando um vulcão derrama magma sobre uma rocha sedimentar, alterando essa rocha e formando uma rocha metamórfica, ou seja, que se formou pela transformação de uma rocha já existente. O mármore é um exemplo de rocha metamórfica, que surge pela transformação do calcário. A ardósia é outro exemplo de rocha também metamórfica. Intemperismo são as transformações, as alterações que as rochas da superfície terrestre sofrem. Por exemplo, as rochas se transformam pela ação dos ventos e da água e vão se desgastando, alterando seu formato, e o mesmo acontece com o relevo em geral, e isso se chama intemperismo. As consequências do intemperismo podem ser a formação de solo, já que as rochas sofrem o intemperismo e se desgastam, se fragmentam e formam os solos. Mas as rochas também podem se alterar e formar novas rochas. O intemperismo, portanto, modifica o relevo de um local. Por isso, dizemos que a superfície do planeta Terra, é dinâmica, porque ela se altera ao longo do tempo, pela ação do intemperismo. Os agentes que causam intemperismo, ou seja, que alteram as rochas e o relevo, são chamados de agentes do intemperismo. E são eles: a chuva, o vento, os vulcões, a temperatura e os próprios seres vivos, plantas, micro-organismos e animais, incluindo os seres humanos. O ser humano modifica o relevo, muitas vezes de forma ruim, com práticas agrícolas inadequadas, com desmatamento de encostas, e isso causa erosão do solo, desmoronamento de encostas, entre outros problemas. À medida que o intemperismo altera a paisagem terrestre, surgem as formas de relevo. As principais são as planícies, os planaltos, as montanhas e as depressões. Vamos começar pelas planícies. As planícies são áreas planas que aparecem em altitudes menores, ou seja, em áreas mais baixas. Exemplo é o Pantanal Mato-Grossense, aqui no Brasil. Já os planaltos, o próprio nome já diz, plano e alto, planalto. Ou seja, são terrenos planos, iguais às planícies, mas ocorrem em altas altitudes. Exemplo, o planalto aqui no Brasil é a Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso do Sul. Essa Chapada dos Guimarães possui aproximadamente 300 metros de altura e separa a planície do Pantanal do Planalto Central brasileiro. Outra forma de relevo, as montanhas. Elas são grandes elevações de terreno com altitudes acima de 300 metros e com encostas bem inclinadas. Alguns consideram como montanhas apenas aquelas que possuem mais de 1.000 ou 1.200 metros de altitude. As montanhas são originadas da ação vulcânica ou do choque entre placas tectônicas. A montanha mais alta do Brasil chama-se Pico da Neblina, com 2.993 metros de altitude. As cadeias de montanhas, ou seja, várias montanhas juntas, são chamadas de cordilheiras. Exemplo, a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, as Montanhas Rochosas, nos Estados Unidos,
e a Cordilheira do Himalaia, na Índia, onde fica a montanha mais alta do mundo, o Everest. As depressões são áreas que sofreram intensa erosão e, como consequência, estão em altitude inferior às áreas vizinhas dela. No Brasil, não temos depressões absolutas, que são as depressões abaixo do nível do mar, mas existem as depressões relativas. O que é isso? Como as que estão entre os planaltos no Brasil, ou seja, elas são como se fosse um vale profundo, mas não está abaixo do nível do mar em profundidade. Outro exemplo de depressão é o Grand Canyon, no estado do Arizona, nos Estados Unidos, considerada uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Essa depressão foi se formando pela ação do intemperismo das águas do Rio Colorado, e há locais com 1.600 metros de profundidade. Então, as águas do Rio Colorado, lá nos Estados Unidos, foi cavando esse vale, formando essa depressão. O solo é muito importante, pois é nele que crescem as plantas e elas fornecem oxigênio para os seres vivos, fornecem alimentos para nós e, além disso, muitos outros seres vivos vivem no solo, como minhocas, bactérias e fungos. O solo é constituído por uma parte mineral, que são os fragmentos de rochas, e uma parte formada por matéria orgânica, que são o quê? São os restos de seres vivos que morreram e foram decompostos pelas bactérias e fungos, ou seja, pelos seres vivos decompositores. Opa! Então já descobrimos uma importância das bactérias e dos fungos na formação dos solos. São esses micro-organismos que decompõem a matéria orgânica, devolvendo nutrientes para o solo, deixando-o fértil. Mas como se forma o solo? Se ele é formado por fragmentos de rochas e matéria orgânica, então ele se forma da fragmentação das rochas e da decomposição da matéria orgânica. Inicialmente, temos uma rocha que vai se fragmentando pela ação dos ventos, da chuva, do calor, etc. Assim se forma o solo. E qual será a camada de solo mais antiga? A que está na superfície ou a que está mais no fundo? A mais antiga é a camada do fundo. Quanto mais embaixo está uma camada de solo, mais antiga ela é, pois se formou há mais tempo. A camada da superfície é a mais recente. É do solo que as plantas retiram os sais minerais e a água que necessitam. A água absorvida do solo é utilizada na fotossíntese das plantas, produzindo o alimento para a planta. Também ajuda a controlar a temperatura dessa planta através da transpiração. E o humus? Você sabe o que é humus? As minhocas produzem humus através de suas fezes, mas a decomposição da matéria orgânica no solo também forma humus, que tem uma cor escura e é altamente nutritivo para as plantas. Um solo com humus é muito bom para o cultivo da agricultura. Portanto, o humus ele fertiliza, serve como um adubo para o solo. Os minerais são substâncias que formam as rochas. Todas as rochas são formadas de minerais, de um tipo ou de outro. E quando o mineral tem valor econômico, ou seja, é valioso ou importante para alguma aplicação, nós o chamamos de minério. Então, minério é um mineral de valor ou interesse econômico. Vamos dar um exemplo. O ferro que utilizamos nas construções é retirado de um mineral chamado hematita. Como o ferro é importante para o ser humano, o mineral de onde se retira o ferro também é. Assim, o mineral hematita é considerado um minério, no caso, minério de ferro. O local de onde se extrai o minério das rochas é chamado de jazida.
Os metais, como o ferro, o níquel, o alumínio, o ouro e o chumbo, são extraídos de minérios da natureza. Por exemplo, o ferro é extraído da hematita, como já falei. O alumínio é extraído de um minério chamado bauxita. É ele que é utilizado na produção de janelas, de latas, panelas, etc. Já o chumbo é um metal extraído de um minério chamado galena. O chumbo é utilizado em soldas elétricas, entre outras coisas. O níquel é um metal utilizado na produção de moedas, aqui no Brasil, revestimento de torneiras e nas resistências elétricas de chuveiros. O subsolo, a parte da crosta terrestre abaixo do solo, tem muitas riquezas, por exemplo, as pedras preciosas, como diamantes. Mas não é só isso. Há também os combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural e carvão mineral. Os combustíveis fósseis, como o nome já diz, são combustíveis e, portanto, utilizados em veículos e máquinas nas indústrias e até em usinas para a produção de energia, como termoelétricas. E esses combustíveis são formados a partir da matéria orgânica de animais e plantas que viveram há milhões de anos. Após a sua morte, esses seres ficaram depositados no fundo do mar e são cobertos por sedimentos. Sob o efeito da pressão e da temperatura por milhões de anos, formam-se os combustíveis fósseis. O petróleo é o mais conhecido. Seu nome quer dizer óleo de pedra, em latim. Antigamente, o petróleo era utilizado para impermeabilizar barcos, embalsamar múmias e até iluminar ambientes. Existem vários derivados do petróleo, como gasolina, querosene, óleo diesel, parafina de vela, alguns tipos de borracha, plásticos, gás de cozinha e etc. O gás natural, outro combustível fóssil, mas ele é gasoso e não líquido como o petróleo. O gás natural é encontrado com o petróleo e tem sido um importante recurso para substituir o petróleo e o carvão mineral, por ser menos poluente que esses dois combustíveis fósseis. Por fim, o último combustível fóssil, o carvão mineral. Cuidado, não é o carvão que fazemos churrasco. O de churrasco é carvão vegetal, produzido a partir da queima de madeira. O carvão mineral é semelhante a uma rocha, duro, pesado, e não dá para fazer churrasco com ele. O carvão mineral se formou há milhões de anos também, a partir de vegetais soterrados. Ele é queimado em usinas termoelétricas para produzir energia e assim, como o petróleo e derivados, sua queima libera gases poluentes e libera o gás carbônico, CO2, que, em excesso, causa o aquecimento global, ou efeito estufa. Por isso, encontrar alternativas mais limpas, como combustíveis, é importante. Por exemplo, o álcool, produzido da cana-de-açúcar. A queima do álcool libera menos gases poluentes que a queima da gasolina e do diesel. Tem também o biodiesel, que também é menos poluente que o diesel comum. Para finalizarmos, você sabe o que é pré-sal? O pré-sal é uma grande reserva de petróleo encontrada aqui no Brasil, abaixo de uma camada subterrânea de sal, formada há mais de 150 milhões de anos. Infelizmente, o custo para retirar o petróleo de lá é muito elevado e novas tecnologias estão sendo testadas para isso. E o xisto? Você sabe o que é xisto? O xisto é uma rocha sedimentar da qual se extrai um óleo valioso, mas não é o petróleo, é um outro óleo. O Brasil tem uma das maiores reservas de xisto do mundo, mas a sua extração causa muitos estragos ambientais. Os fósseis são restos de animais ou plantas que sofreram mineralização, ou seja, tornaram-se rocha. Mas também pode ser o vestígio do ser vivo, como uma pegada de um animal ou a marca de uma folha de planta que esteja na rocha. Até as fezes de um animal pode virar fóssil.
E nesse caso, ela se chama coprólito. Os coprólitos, que são as fezes fossilizadas, são importantes para descobrir o que comiam esses animais, que existiram no passado e não existem mais, como os dinossauros. É possível saber a dieta deles. Os fósseis são importantes, pois, através deles, podemos saber quais seres já viveram aqui na Terra e quando eles viveram, pois é possível fazer a datação dos fósseis. O que é isso? É fazer uma análise química do fóssil e descobrir a sua idade. Assim é possível saber quando viveu o animal ou a planta que deixou aquele fóssil. O cientista que estuda os fósseis chama-se paleontólogo, e a ciência que estuda os fósseis chama-se paleontologia. O paleontólogo descobre os fósseis nas rochas, identifica de qual ser vivo ele é, aquele fóssil, e estuda as suas características. Os fósseis são mais comuns nas rochas sedimentares, pois essas rochas se formam nos fundos de rios e mares, onde geralmente se formam os fósseis. Além disso, a rocha magmática se forma do resfriamento do magma, e a metamórfica passa por alterações que podem destruir os fósseis. Mas como os fósseis se formam? No processo de fossilização, que é o processo de formação do fóssil, um ser vivo ou parte dele é compactado entre camadas de sedimentos que se sobrepõem. Após uma série de reações químicas, esse material torna-se parte da rocha. É importante dizer que se o ser vivo ficar exposto ao tempo, depois que ele morre, ele irá se decompor e não virará fóssil. Para se tornar um fóssil, ele precisa ser soterrado pelos sedimentos. Isso pode acontecer com a areia em um deserto, mas principalmente nos fundos de rios e oceanos. Existem fósseis aqui no Brasil? Claro! Inclusive tem animais, como alguns dinossauros e pterossauros, que só viveram aqui no Brasil e, portanto, não encontramos fósseis deles em outros locais do mundo. Em nosso país, existem sítios fossilíferos, que são locais que têm grande quantidade de fósseis. O mais conhecido deles localiza-se na Chapada do Araripe, no Nordeste brasileiro, abrangendo os estados do Ceará, Piauí e Pernambuco. Essa região hoje é sertão semiárido, seco, mas no passado era mar. Por isso que se formaram os fósseis nesse local, nas rochas sedimentares do fundo do mar dessa região. Para terminarmos, vale lembrar que os fósseis são importantes para o estudo da paleontologia, para sabermos quais seres já viveram aqui e quando eles viveram, para saber sobre a origem da vida e a evolução dos seres vivos. Portanto, quando uma pessoa encontra um fóssil, ela deve encaminhar esse fóssil para um centro de pesquisa, como uma universidade, para que o fóssil seja estudado. É proibida a venda e comercialização de fósseis no Brasil. É crime, pessoal. Vamos ter consciência, hein?